Começa agora o Produtor Quer Saber. Hoje vamos falar da abelha e soja. Mas será que essa combinação tem alguma coisa em comum? E quem vai responder essa pergunta para a gente é o pesquisador da Embrapa Soja, Décio Gazzoni, que também é membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Bom dia, Décio. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Produtor. Bom dia, André. Bom dia, telespectadores, amigos produtores. É um prazer e estamos sempre à disposição. Igualmente, Décio. As abelhas, então, elas estão nas plantações de soja também? Foi bom você ter feito esse ar de surpresa, porque eu trabalho com soja há 50 anos, sou agrônomo há mais de 40 e confesso que por muito tempo eu não dava importância e sequer percebia que elas estavam lá. Eu tenho certeza que muitos dos produtores que estão nos ouvindo também estão com ar de surpresa. Mas tem abelha em soja? Tem. Mas de uma série de plantas que as abelhas gostam, seguramente soja não é das principais. Tem plantas muito melhores, são as chamadas plantas melíferas, plantas nativas, ou mesmo plantas cultivadas, frutas, macieira, pessegueiro, grãos como canola. Mas as abelhas estão lá. E como a soja se expande, tem se expandido muito nos últimos anos e continua se expandindo em diversas regiões do país, essa relação entre abelhas e soja, ela cada vez se torna mais importante para as abelhas, para a soja, para o conjunto da agricultura brasileira. E é por isso que a Embrapa abriu um programa muito grande, enorme, em parceria com a abelha, com universidades, com outras instituições, para a gente entender realmente com clareza como é que é essa relação soja-abelha, abelha-soja. Décio, já que existe a abelha na soja, existe então o mel de soja? Existe. Tem os chamados mel monoclonais, que são aqueles de uma planta só. E em regiões onde a soja é predominante, nós já temos registro disso, de méis que são praticamente só de soja. Mas o normal em regiões onde tem outras plantas melíferas e com a floração de soja, um período muito curto, 15, 20, 25 dias, é você ter participação da soja no mel, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. Mas o mel tem ficado realmente importante, as abelhas coletam néctar de soja, transformam em mel e nessas regiões onde a soja é muito importante, ela passou a ser uma fonte importante de néctar para a produção de mel. E as abelhas polinizam também a flor da soja, né? Não é só com as flores ornamentais como a gente tem visto. Aí é uma questão que nós precisamos discutir com muito cuidado e com muito carinho, é uma das coisas que a Embrapa está estudando. Quando eu estudei agronomia e muitos dos meus colegas que estudaram mais recentemente, a gente aprende que quando a flor de soja abre, ela já está polinizada. É isso que a gente aprende. Mas conforme a gente vai lendo trabalhos científicos no Brasil, em outros lugares do mundo, principalmente Estados Unidos e mesmo Japão, China, etc., tem muitos cientistas, muitos pesquisadores, professores que já dizem, olha, a coisa não é exatamente assim. Tem um período aí em que a flor está aberta e a soja ainda está receptiva, ainda está propícia à polinização. Normalmente, cerca de 2 a 4% das flores são de polinização cruzada. O que é a polinização cruzada? É quando não há autofecundação, quando algum agente externo, principalmente abelhas, no caso de soja, pegam o pólen de uma flor e levam para a outra flor, polinizam os ovários da outra flor. Tem diversos estudos mostrando que isso acontece, isso varia em função da hora do dia. A flor de soja ela é muito efêmera, ela dura 24, no máximo 48 horas. Então, nós estamos procurando estudar tudo isso. Qual é essa relação? Qual é a contribuição do néctar para a produção de mel, para atrair abelhas, os aromas, os cheiros que a flor de soja exala, o quanto eles atraem de abelha doméstica, que é essa que a gente conhece de criação, mas de outras abelhas que vivem em matas nativas, e exatamente o que elas estão fazendo lá, e do ponto de vista do produtor, isso é muito importante. De alguma maneira, elas estão contribuindo para melhorar a produtividade de soja. E isso ainda é uma questão em aberto. Tem autores que dizem sim, inclusive mostram valores grandes, altos, 10, 15, 20, 35%. Tem outros que dizem não. Então a Embrapa está investindo, nós estamos estudando no Mato Grosso, estamos estudando no Paraná,
usando diferentes métodos em associação com apicultores, com agricultores, tentando entender essa relação aí. Já que existem diversos tipos de abelhas, né, quais são esses tipos mais comuns encontrados na lavoura de soja? Olha, isso varia muito de região para região, mas, como regra geral, o que eu posso dizer é o seguinte, de 70%, 80% até 90% é a abelha doméstica, aquela abelha europeia africanizada que nós temos no Brasil, essa que é criada pelos apicultores, essa disparadamente é a mais comum. Depois, aí tem uma série grande, é bom nem falar nomes porque varia muito de região para região, é uma coisa no Centro-Oeste, no Mato Grosso, Goiás, é outra coisa no Rio Grande do Sul, é outra coisa no Nordeste, na Bahia. Então é uma diversidade muito grande. Então são abelhas ocasionais, elas estão nas matas, estão em outras culturas e ocasionalmente vão lá e visitam a soja, mas a grande maioria é a abelha doméstica. E a polinização, ela reflete diretamente na produção da soja também, na produtividade, Décio? Pois é, justamente esse é um dos pontos mais importantes que nós pretendemos elucidar. Nós temos exemplos no Brasil, nós temos exemplos no exterior, em que o pessoal procurava verificar aquela soja que de alguma maneira está mais perto das caixas de abelha. Normalmente a caixa de abelha está dentro de um mato, de uma formação de vegetação de uma mata, e a soja chega pertinho lá. Então o pessoal começou a observar, diz, olha, aquela soja que está mais perto das caixas, aí 20, 30, 50, 60 metros, parece que está produzindo mais. Então, em cima dessas observações, o pessoal começou a estudar, usando justamente essa questão da distância e usando o engaiolamento. Então, vamos botar gaiola em cima da soja. Gaiola com uma telazinha bem fininha, de maneira que a abelha não possa entrar dentro da gaiola. Então, aquela soja que durante o florescimento está lá dentro, ela não tem a presença de abelhas. Ou então, a gente coloca a caixa de abelha dentro da gaiola e não deixa sair. Então, a abelha fica lá. E depois a gente compara o que aconteceu na gaiola que tinha abelha, o que aconteceu na gaiola que não tinha abelha, o que aconteceu onde não tinha gaiola. Bom, a gente sabe que um ano de estudo, 2 anos, é muito pouco para a gente recomendar ou afirmar qualquer coisa para agricultor. Então a Embrapa está fazendo isso, está repetindo em diversos locais, em diferentes situações, e o que nós pretendemos é, num futuro muito breve, poder sentar com agricultores e dizer, olha, o que nós enxergamos foi isto, e as nossas recomendações são de tal ordem. Mas hoje, o que nós temos não nos dá segurança suficiente para dizer, para recomendar qualquer coisa assim, definitiva para um produtor. O que a gente pode dizer é que mal a abelha não faz. Existem muitos autores que dizem que ela faz bem, que ela consegue fertilizar mais de um óvulo, são aquelas vagens que em vez de ter só 2 grãos, eventualmente 3 grãos, tem 4, ou como a gente observou, 5, eu já até consegui ver 6 grãos de soja numa vagem. Então, normalmente isso é atribuído à polinização por abelhas. Mas são coisas que nós precisamos estudar com cuidado. Décio, o eventual uso de produtos fitossanitários, até para controlar também essa questão de pragas na lavoura, né? Pode colocar em risco a presença das abelhas? Que tipo de cuidado que o produtor deve tomar também, até para não prejudicar a polinização? Isso como sempre fala o nosso ministro Blairo Maggi, é preciso ser muito transparente com isso. E muito transparente é o seguinte, inseticida, ele foi feito para matar inseto. Inseticida, mata inseto. Abelha é um inseto. Logo, inseticida mata a abelha, em maior ou menor grau, alguns mais, outros menos. Então, nós precisamos sempre ter esse cuidado pela soja em si e pelo restante da agricultura, pelas matas nativas que circundam a soja, de evitar impacto sobre as abelhas. Como é que nós evitamos esse impacto? Calibrando bem o pulverizador, evitando deriva para fora da lavoura, aquelas capoeiras, aquela vegetação nativa que fica na beira de carreador, na beira de mato, em sanga, em baixada, é aí que as abelhas se escondem. Aplicando nas horas do dia que as abelhas não estão lá, abelhas costumam visitar a soja até, depende da região, mas meio-dia até 2 horas da tarde. Então vão aplicar depois disso ou de noite. Escolher inseticidas que tenham menor impacto sobre abelhas.
Pulverização aérea é sempre um problema, então instruir, orientar muito bem o piloto para cortar o fluxo quando ele chega no final da lavoura, não aplicar muito na borda para evitar a deriva. No período de floração, normalmente é um período mais tranquilo para o produtor, não é um período de muito ataque de pragas. Quem produz, principalmente no sul do país, sabe que depois da floração, quando começam a aparecer vagens, a população de percevejo cresce muito. Mas mesmo que eu tenha percevejo durante a floração, eles não fazem absolutamente nada naquele período. A planta não sofre com eles lá porque ela só sofre quando tiver vagem. Então vamos evitar de aplicar durante a floração, para o bem da soja e do restante dos cultivos que estão em volta. Depois do intervalo, a gente continua aqui no Produtor Quer Saber com o Décio Gazzoni, ele que é membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas e é também o pesquisador da Embrapa Soja, falando a respeito da polinização da flor da soja, a importância dessa polinização para a produtividade do grão. Na sequência, o Produtor Quer Saber volta depois do intervalo. Até já!